sem interrupção humana, a palavra, Pai, que gera transformação de dentro para fora. Fala com a gente nessa noite, Deus, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Tem um videozinho, tá pronto? O áudio está liberado aí em cima? Tem um tema, essa semana eu estava falando aqui um pouco mais cedo, sobre o suicídio de um pastor da Assembleia de Deus, e esse assunto está em pauta a semana toda. Eu quero aproveitar para dar uma falada sobre isso. Tem um videozinho de um humorista, né? E ele falou que eu achei o vídeo curto e objetivo, eu queria compartilhar com os irmãos. Segundo estatísticas, isso é matéria do G1, 804 mil pessoas cometem suicídios por ano. Irmãos, 804 mil pessoas cometem suicídio por ano. Uma média de 11,4 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídios. Só em 2012 foram registrados 11.821 suicídios no Brasil, sendo 9.198 homens, 2.623 mulheres. Taxa de 6 para cada grupo de 100 mil habitantes. 804 mil ao ano. Segundo estatísticas, o número de suicídios no Brasil nos últimos, deixa eu só ver aqui quantos anos. Nos últimos 2017, 6 anos, no Brasil aumentou 12%. 12%. Suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais depressivo do mundo, segundo estatísticas. Os dados publicados pela Organização Mundial de Saúde apontam 322 milhões de pessoas pelo mundo que sofrem de depressão. 18% a mais do que há 10 anos. O número representa 4,4% da população do planeta. 810 mil pessoas se suicidam por ano. 322 milhões de pessoas em depressão. O que muitos pastores postaram, eu fiquei bem chateado também. Bem chateado. Teve um abençoado que escreveu assim: pastor que é pastor que não se suicida, e que isso não é pastor. Eu falei, gente, quanta falta de sensibilidade essa família, os caras, ir para a internet detonar. E o que o pastorzão falou, eu achei muito relevante. A discussão em alguns fóruns da internet é discutir se o cara foi para o céu ou se ele foi para o inferno, o que é uma discussão inútil, improdutiva, que agora não resolve mais nada. E o que ele fala, e eu concordo, a discussão produtiva deveria ser o que fez um pastor chegar a esse extremo. Só que isso é um dado que hoje invadiu a igreja. Só nesse mês, só nessa semana, foram 2 pastores se suicidando. Um americano e um brasileiro. Homens que pelo histórico eram homens legítimos de Deus, homens que cuidaram de gente, pessoas que deram resposta ao chamado e pagavam um preço. Mas isso não se limita aos pastores, mas a toda uma sociedade. O que leva uma pessoa a desistir da vida? O que leva uma pessoa a desistir da vida? O que leva uma pessoa a desistir da vida? E eu fico pensando, qual é a resposta da igreja para esse tempo? A maior parte das pessoas em depressão, a causa principal de depressão é rejeição. A pessoa rejeitada, ela não consegue se sentir amada, ela não consegue se sentir querida, ela não consegue se sentir importante. E em um quadro extremo, a pessoa olha para a vida e ela entende que morrer deve ser no mínimo
uma coisa menos dolorosa do que continuar vivendo. E cada vez que alguém se suicida, levanta-se alguns crentes para dizer, mais um que vai para o inferno. E eu fico pensando, mas Deus, mas eu acho que até Satanás fica admirado com tamanha frieza. Ele deve olhar para o crente e falar assim, meu garoto, tenho orgulho de você, cara. Você é frio como eu, cruel como eu. Esse texto que nós lemos dos Gadarenos, ele representa boa parte da suposta igreja moderna. Observa a situação. Jesus atravessa o mar e ele chega na terra dos Gadarenos, ou Gesarenos, porque tinha uma situação geográfica que um apóstolo, ele narra por causa de um lugar, outro por outro, mas não vem a questão aqui agora. E quando ele chega, um sujeito que há anos vivia possesso por demônios, ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia fazer nada, ninguém podia resolver o problema desse cara. Jesus chega e Jesus liberta esse homem de um sofrimento antigo. Esse cara andava pelos sepulcros, as pessoas acorrentavam ele, para ele parar de perturbar, para ele não ceifar a própria vida. Tamanha era a possessão demoníaca, era uma legião, não era um demônio, que ele quebrava correntes. Dia e noite esse cara não dormia, não tinha vida familiar, não tinha paz, não tinha dignidade, não tinha trabalho. Provavelmente era alguém desprezado e mal visto pela sociedade. Como seria diferente? Jesus chega, liberta esse cara. E nesse episódio tem um diálogo entre Jesus e os demônios pedem para entrar nos porcos, e Jesus permite. E a gente olha e a gente acha que isso de repente é aleatório. Nada na palavra de Deus é aleatório. Diga assim para o teu irmão, nada é aleatório. Nada, 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 absolutamente nada é aleatório. Nada é aleatório. E no texto em questão, aonde ficava Gadara, que era a terra dos Gadarenos? Gadara era uma das 10 cidades gregas independentes. Nesse tempo, preste bem atenção, era uma cidade grega. Nesse tempo, Roma estava dentro de Israel, a cidade estava sitiada, e o judeu não criava, consequentemente, não comercializava o porco. Porque desde a lei de Moisés, que eles preservam até hoje, o porco, por uma questão de saúde, tinha sido proibido por Moisés. E o judeu, ele preservava essa lei. Então, na cultura judaica, o porco é um animal imundo, consequentemente a sua carne também. Então, dentro de Jerusalém, a carne suína não era comercializada. Entretanto, Gadara, ela se estendia da Cisjordânia até a Turquia. Era um corredor de passagem entre dois continentes. E os gadarenos, diferentes dos judeus, comercializavam porcos e ganhavam muito dinheiro com isso. Só que aqui, nesse contexto cultural, havia uma situação de escárnio entre eles e os judeus, porque os gregos, assim como os romanos, eles consumiam muita carne suína, principalmente em suas festas e em seus rituais. Então, era mais ou menos assim: aquilo que você, judeu, chama de impuro, para a gente é prosperidade. Você diz que isso é imundo, mas a gente é abençoado através daquilo que vocês desprezam. Tinha toda uma situação de afronta à cultura judaica, porque já que vocês não vendem, nós estamos prosperando em cima da sua brecha. É como você deixar de ganhar um dinheiro ilícito e o seu colega de trabalho dizer, é bom que sobra, e te chamar de bobo, e trepudiar sobre você, dizendo que aquilo que você chama de impuro para ele é prosperidade. Irmãos,
E a gente sabe que ninguém como Jesus sabe exatamente aonde tocar para nos levar a algum lugar. Fala assim para o teu irmão: Jesus sabe aonde tocar. Ele sabe exatamente aonde tocar. E ele chega em Gadara e ele toca justamente na principal fonte econômica daquele povo. Ele mata os porquinhos das pessoas todas. O problema não era vender a carne, era questão cultural, mas era o escárnio sob a cultura judaica. E a Bíblia fala que aqueles que cuidavam dos porcos ficaram assustados com aquela situação toda, com os porcos caindo no precipício e morrendo tudo, vamos ser despedidos, e foram atrás. E a Bíblia fala que quando eles vêm até Jesus, diga assim, vir até Jesus. Eles vêm até Jesus e eles dão de cara com quem? Com o agora ex-endemoniado, sentado, vestido, lúcido, um conterrâneo deles. Cara, se eu ando em Rio das Ostras, a minha vida inteira eu vejo sujeito endemoniado, andando nos sepulcros, atormentado. Um belo dia eu chego e encontro o cara, lúcido, saudável, bem vestido, concatenando os seus pensamentos. Qual deveria ser o sentimento no meu coração? Espanto misturado com alegria, né? Caramba, que legal. Aqui em Rio das Ostras tinha uma personalidade antiga. Quem é de Rio das Ostras conhece o Zed? Imagina, tá lá Zed, de terno e gravata, pregando, usando um português rebuscado, e você fala assim: cara, é o Zed, como pode isso? Mas a Bíblia fala que quando eles chegaram, eles tiveram o que, irmãos? Medo. Talvez o raciocínio foi assim: se na entrada a gente já perdeu 2.000 porcos, se ele ficar então, a gente está lascado. Se de entrada Jesus já deu prejuízo, imagina se ele permanecer, a gente vai à falência. É a leitura que muitas pessoas fazem quando começam a caminhar com Cristo. Entreguei minha vida para Jesus, perdi um namorado. Se eu ficar então, daqui a pouco é um emprego. Agora, preste bem atenção aqui na evolução do texto. Esse texto é uma expressão clássica da supervalorização das coisas naturais em desprezo a Deus e ao próximo. Eles não conseguiram se alegrar com o fato de Jesus, o Todo-Poderoso, cuja fama eles já conheciam, estar entre eles. Eles não conseguiram se alegrar pelo fato do oprimido ter sido liberto, do perturbado ter encontrado paz, do perdido ter encontrado salvação. Eu até me alegraria com Jesus se isso não me custasse nada. Eu até me alegraria com Jesus se isso me trouxesse algum lucro. A primeira verdade sobre os gadarenos é que eles valorizavam mais as riquezas, eles valorizavam mais as possibilidades de lucro do que Deus. Eles pediram para o próprio Deus se retirar da sua terra. Acende as luzes, porque tem gente que já está assim meio capengando sono. O povo foi para a praia hoje, pulou, sapecou. Aí tem esse sonzinho, esse ambiente. Então, dá uma sacudida no seu irmão e fala assim: fica firme, fica firme, fica firme. Que a coisa faz igual o pastor Lucinho, dá um grito no ouvido dele para ele poder despertar aí. Fica aqui comigo, irmãos, fica comigo. No meio daqui a pouco eu vou dar uns gritos para você ficar ligado. Observe bem, irmãos. Eles cultivavam valores perecíveis. Muito a igreja fala de amor. Eu estava em uma mesa redonda no Rio há umas 3 semanas atrás, né, na data do congresso, no sábado à noite, com vários pastores. Eu era o caçulinha, era o mais novo da mesa, com 10 pastores. E tinha o pastor que é tio do Marcos Brunet e do Tiago Brunet. E ele é pastor de uma igreja no Rio. Ele estava falando o seguinte: a igreja fala de amor, de amor, de amor, de amor. Que amor é esse? Que o cara anda de carrão e não dá carona para o seu irmão. Que amor é esse?
que o cara gasta dinheiro com hotel caro, enquanto o irmão passa fome. Irmãos, ele sapecou, foi duro de ouvir. Sapecou, e ele fala assim: se você vai compartilhar amor, amar é compartilhar patrimônio. Amar é compartilhar bens, é compartilhar dinheiro, é compartilhar tempo, é compartilhar cuidado. A gente vive num tempo de selva, aonde farinha é pouco, meu pirão primeiro, está cada um preocupado com o seu problema. Mas acredita-se lá fora que dentro da igreja é diferente. Acredita-se lá fora que dentro da igreja tem amor, porque a gente dá o adesivinho que diz que Jesus te ama e eu também. E essa pessoa vem para a casa de Deus, e ela chega na casa de Deus, a gente faz abraço coletivo, levanta a faixa, celebra com ela, pula com ela. E depois essa pessoa é esquecida, porque afinal de contas cada um tem que cuidar da sua própria vida. Porque eu não posso me alegrar com Cristo se isso for me custar alguma coisa, se isso representar para mim algum prejuízo, ou se isso não me trouxer lucro nenhum. O que eu ganho perdendo tempo com o meu irmão que tem necessidade? O amor sempre vai exigir algo de você. É impossível amar sem perder alguma coisa. Fala isso para o teu irmão: é impossível amar sem perder alguma coisa. É impossível amar sem perder alguma coisa. Gadara representa a priorização daquilo que é perecível em detrimento daquilo que é eterno. E isso se parece muito com a nossa sociedade moderna, irmãos. O que leva uma pessoa a se suicidar, o que leva um crente, vamos nos focar hoje nos crentes, um crente a entrar em depressão, um crente a se suicidar. Essa semana tiveram os 4 que me ligaram. Eu falei: o povo está achando que vou me suicidar. Encontrei com o Marcelo no posto de gasolina, o Marcelo estava assim. Eu fiquei segurando o riso, falei: não vou dar esse mole para ele não. Aí ele chegou e falou assim: pastor, aquela cara assim de velório, né? O senhor está bem? Ô Marcelo, por quê? Não, estava muito preocupado com o senhor. Eu falei: ah, que bom, mas preocupado exatamente pelo quê? Não, só preocupado, achei o senhor meio cabisbaixo outro dia, tá tudo bem? Não, cara, tudo bem. Ah, então tá. Falei pra minha esposa fazer um café pro senhor lá em casa. Falei: tá bom, obrigado. Aí teve outro que me mandou mensagem: olha, apesar da distância, a gente te ama muito. Se precisar conversar, desabafar, estamos aqui. Eu recebi as 4 mensagens. O que me fez pensar sobre a mensagem que eu estava ouvindo do pastor Luiz. Ontem eu estava até falando com ele pelo WhatsApp. Foi a mensagem que eu compartilhei ontem com a igreja. Será que é necessário uma tragédia para a gente se despertar para o verdadeiro cristianismo? Então será que seria necessário, nesse caso, eu me suicidar para todo mundo falar assim: nossa, a gente precisa cuidar do pastor que cuida da gente? Aí Ricardo, Denis e Patrícia, aí sim vão ser cuidados por um tempo e depois esquecidos de novo. A religião, ela gera uma dissolução do verdadeiro evangelho. O evangelho, que é algo consistente, se torna algo ralo. Como se eu pudesse ser crente sem ter como importante prioridade aquilo que Deus tem como importante prioridade. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Aí você fala assim: mas eu nunca pedi para Jesus sair da minha vida. Eu nunca pedi para Jesus sair do meu território, pastor. Eu nunca pedi para Jesus sair da minha casa. Vem cá, Ricardo. Vem cá, Matheus e Plácido. Vem cá. Vem cá, Jonathan. Matheus, você é o meu melhor ator. Olha o povo com ciúme agora. Ciúme não diz não. Faz cara de sofrimento lá, de muito sofrimento. Virado para a igreja. Faz cara de muito feliz. Irmão, fala a verdade. O que é melhor? Vocês dois ficam aqui no meio. Hoje Jesus vai ser Plácido. Plácido tá bonito hoje, né, irmãos? Acho que ele tá namorando. Deve ser, tá bonito desse jeito assim. Não sei, tô desconfiado que se não tá querendo. Enfim.
Faz cara de sofrimento. Já chegou perto de uma pessoa que está mal? Quantos já fizeram isso? Começa, me aluga, fala tudo. Vai falando. E o sol tá cinza, e tem a nuvem na minha cabeça, ninguém gosta de mim, blá blá blá, tal. Você vai ouvindo a pessoa que está mal, você vai ficando mal também, você vai ficando triste também. Não é assim? Faz cara de triste, muito sofrimento. Ó vida, ó céu, ó azar, ó desgraça, porque é minha vida, é minha vida, é minha vida. Do outro lado, é só glória, né? É só glória. E tá tudo bem, comprei um carro novo e a vida tá bombando, né? Como que é? Festa, vamos danaranda. Aonde que é melhor estar? Perto de quem tá bem ou perto de quem tá mal? Aí você é crente, tá andando com Jesus. Vai lá, Jesus. Tá andando com Jesus. Aí você, na verdade, quer estar lá, vai lá celebrando, vai lá. Só que aí na prioridade de Cristo, Cristo te cutuca. Deixa eu fazer o Cristo, fica aqui celebrando com ele. Aí eu chego para ele e faço assim, ó. Aí fazendo cara de que tá morrendo, que tá com a vida arrebentada. Te pergunto, a minha indiferença não é um convite para Jesus se retirar? Ou você acha que Jesus vai deixar de fazer o que ele precisa fazer porque você não quis ir? Você acha que Jesus vai deixar de fazer o que ele precisa fazer pelo fato de você não querer ir? O recado para Jesus é: Jesus, tá de brincadeira comigo, né? Fala sério que eu vou perder meu tempo. O cara é mó mala. O cara é mó mala. Ninguém gosta do cara. Logo eu vou ter que carregar esse fardo? Não, Jesus. Dá pra mim não? Vem cá, Denis. Vem cá. Vou te dar uma moral porque você é meu irmão. Você vai ser o salvador da pátria. Aí a Bíblia fala o quê? Que se estes não clamarem, aí Jesus vai, encontra um outro. Que de repente não tem o talento, não tem o recurso, não tem a erudição, a igreja nem vê eles como grande coisa. Estou te quebrando, né? Mas Jesus encontra nele um coração que se importa. Jesus fala assim: e aqui, como na parábola do filho pródigo, que nós ficamos pregando algumas semanas sem parar, esse cara derrama vinho, derrama azeite, cobre as feridas, coloca esse cara no seu próprio cavalo, leva até a hospedaria mais próxima, passa a noite toda cuidando dele. No dia seguinte ele precisa ir, e ele deixa 1 denário, 3 denários, que era o equivalente a 3 dias de trabalho de um judeu, e fala o seguinte: supra todas as necessidades dele, que eu vou, mas eu volto, e quando eu voltar, eu fecho a conta. Esses daqui falaram: Senhor, o Senhor está me atrapalhando, o Senhor está me dando prejuízo, porque eu não quero abrir mão disso. E todas as vezes que a gente sai de um lugar que a gente não quer sair, a gente se sente lesado. E nós aprendemos a viver um evangelho de vantagem. Vê se não é um grande negócio. Obrigado, gente. Salve de palmas para os nossos atores. Nós aprendemos a viver um evangelho de vantagens, um evangelho de privilégios. Vê se não é um grande negócio. Aceite a Jesus e todos os seus problemas acabarão. Quem é mais coroa como eu, lembra do Cacete Planeta, o Evangelho Tabajara? Aí o cara para e pensa: inflação, imposto, IPVA, IPTU, ICMS, meus problemas vão acabar? Será que ele vai me levar para os Estados Unidos da América? Não sei. Vou aceitar Jesus, digo. Pense, não é um grande negócio. Aí o cara aceita Jesus, acreditando na promessa milagrosa da solução dos seus problemas.
Aí depois a gente começa a dizer para o cara que ele tem que carregar a cruz, amar o irmão, perdoar o ofensor, que ele tem que dizimar e ofertar, que ele tem que orar, que ele tem que evangelizar, que ele tem que interceder. Esse cara se sente enganado e mete o pé com razão. Foi enganado. Eu não sei em qual Bíblia, em qual Evangelho, segundo Macabeus, eu não sei aonde que encontrar esse Evangelho que só agrega valor na terra. Isso não é Evangelho, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que melhor coisa é dar do que receber. Por um cara que é discípulo de Cristo, ele tem mais alegria em estar do lado de um cara todo arrebentado do que de um saudável. Porque a maior alegria dele é ser um agente de transformação. Eles suplicaram: pelo amor de ti mesmo, retire-se da nossa terra, porque a sua presença nos gera prejuízo, a sua presença nos gera desconforto, e nós não queremos abrir mão. Se o preço de ter aquilo que a gente quer é a sua ausência, por favor, retire-se. E a gente fala que quer Jesus, mas a nossa comunicação não verbal só repele ele. Volta aqui, Ricardo. O bom é que você é fit, está correndo com o pastor Márcio de manhã todo dia. Como é que aquele exercício de academia que sobe e desce escada? Qual é o nome daquilo? Spinning, sei lá o nome daquilo. Imagina que eu digo para o Ricardo: olha o que a Bíblia diz: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É isso aqui, ó. Vem me abraçar. Jesus, eu te amo tanto. Vem me abraçar. Eu te amo tanto. Vem. Eu te amo tanto. O Senhor é precioso para mim. Para te adorar, ó Rei Jesus. Foi que... Vem me abraça. Assim, nananana. O discurso é um, mas na prática a gente repele ele. Porque ter Jesus no meu território significa permitir que ele assuma o controle. E a primeira coisa que Jesus faz ao entrar na vida de uma pessoa é remover aquilo que não é eterno. Ele sempre vai tocar naquilo que não é eterno, para estabelecer fundamentos incorruptíveis. Mas nós aprendemos a amar coisas sem valor e a desprezar aquilo que é eterno. Obrigado. Não te chamo mais hoje não. Só terça. Todo mundo quer o fogo de Deus. Como que é? Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Só que lá em Levítico, no texto que fala que o fogo arderá continuamente no altar, nesse texto bíblico traz as instruções para que os sacerdotes mantivessem o fogo constantemente aceso. E nas instruções eles tinham que fazer a manutenção da lenha e eles tinham que fazer a remoção das cinzas. A gente quer ter a glória, mas a gente não quer pagar preço. Eu me lembro que eu passei um final de semana num lugar frio e tinha lareira. Eu achei a glória, irmãos. Primeira noite, tinha as madeirinhas sequinhas lá, bacaninha, a gente alugou a casa e botei, e madeira seca consome rápido. Não sei se era pinos, o que era aquele negócio. E foi lindo, maravilhoso, foi a glória. Chegando no início da madrugada, acabou a lenha, acabou o fogo. Não tinha mais. No dia seguinte, todo mundo queria fogo, mas não tinha. Quem tinha que se virar para conseguir lenha? Quem? Raimundo Nonato. E que desgraça que era, porque a lenha estava toda úmida, não tinha facão. Estava eu no meio do mato quebrando graveto, igual um Zé Mané, com aquele monte de mato, porque eu não tinha lenha. Como que... Eu queria fogo, mas eu não queria ter trabalho. Eu queria fogo, mas eu não queria ter transtorno. Eu queria ter fogo, mas eu não queria pagar o preço. O fogo arderá continuamente no altar, mas você vai ter que ter o trabalho de repor lenha, cortar lenha, secar lenha, colocar lenha, remover cinza. E havendo feito isso, você dá um loop. E o processo de novo, até que ele volte. Ser cheio da glória significa ter uma vida disposta a erguer sacrifícios diários ao Senhor.
E que sacrifícios são esses? O amor prático, irmãos. Como pode a gente ouvir a tragédia de uma pessoa e ficar buscando qual foi o pecado que a pessoa deve ter cometido para ter chegado àquele extremo? Isso é o cúmulo da insensibilidade cristã. Esse cara não é um crente, é um ímpio disfarçado de crente. Os valores dentro da igreja cristã estão complicadíssimos. Eu estava conversando com alguém outro dia, que o índice, eu postei essa semana, um número absurdo de pastores que desistem de ser pastores mensalmente. Segundo estatística, eu acho que é 1.100 por mês desistem de ser pastores. Alguns porque pecaram, alguns porque estavam feridos, cansados, decepcionados, humilhados. E ainda os que pecaram, faz o quê? Joga no lixo aquele por quem Jesus morreu. Ele não rasgou o véu de cima a baixo por causa de santos. Ele rasgou o véu de cima a baixo por causa de pecadores. Ele rasgou o véu de cima a baixo para que pecadores pudessem ser santos. Eu ouvi mais ou menos no ano 2000, um amigo meu pregando, e ele soltou a seguinte frase: a igreja é o único exército que abandona os seus soldados feridos no campo de batalha. E ainda trepudia: ninguém mandou não vigiar, está morrendo agora. Quantos colegas pastores que caíram e a igreja abandonou? Abandonou. Abandonou. Conhece, Leandro, algum? Só eu conheço. Famílias ficaram arrebentadas. Eu tenho alguns amigos que cresceram na igreja como filhos de pastores, e a última coisa que eles querem para a vida deles é serem pastores. Eu ouvi de um pastor amigo: Deus livre o meu filho de ser pastor. Tem noção de ouvir isso de um pai? Que Deus livre o meu filho de ser pastor. Tem uma música que eu estou agarrado nela a semana inteira. Os meninos, todo dia, 5 horas da manhã, estão sendo obrigados a ouvir a mesma música. E a música fala que ninguém pode costurar o véu. A Bíblia fala que no tabernáculo havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que representava a presença de Deus. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu, aonde qualquer pessoa que atravessasse esse véu, a não ser que fosse o sumo sacerdote, uma vez por ano, devidamente preparado, ele era consumido por causa do nível de santidade do ambiente. Para você ter noção, o negócio era tão sério que o sumo sacerdote, no dia da expiação, ele entrava, a roupa sacerdotal era cheia de guinzos, como se fosse sinos, e ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque enquanto as pessoas estivessem ouvindo o barulho dos guizos, significava que ele estava vivo. Se houvesse silêncio, era porque ele tinha sido fulminado. E se alguém entrasse para tirar o corpo, morria. E se outro entrasse, morria também. Então de fora mesmo eles puxavam o cadáver, por causa da santidade do ambiente, por causa da presença de Deus. No dia que Jesus diz está consumado, a Bíblia fala que o véu, ele fende-se de cima embaixo, dizendo o seguinte: está liberado, pecadores podem entrar na minha presença e não serão consumidos. Pecadores podem entrar em minha presença e serão restaurados. Pecadores podem entrar em minha presença e se tornarem parecidos comigo. A presença que matava agora restaura. A presença que matava agora restaura. A presença que matava agora restaura. E ninguém pode costurar o véu. Entretanto, pessoas em nome de Deus farão de tudo para te manter no santo lugar. O véu foi rasgado, mas alguns dirão que ainda assim você não pode entrar lá, porque você não é tão santo assim. Alguns farão questão de te lembrar do seu pecado. Naturalmente eles sofrem amnésia dos próprios pecados.
O véu foi rasgado, mas a religião fará de tudo para que você viva um evangelho no átrio, no pátio, no lugar santo. Você até pode contemplá-lo de longe. A igreja tenta determinar quem é digno e quem não é. Seja Deus juiz e nós não. Seja Deus Senhor e nós não. Seja Deus Deus e nós homens. É por causa disso que eventualmente nós vemos pessoas improváveis sendo usadas por Deus de maneira tão poderosa, enquanto alguns estereótipos passam a vida inteira no mesmo lugar, perseguindo, matando, acusando, condenando. Mesmo com o véu rasgado, a religião quer determinar quem ela considera digno de estar no lugar santíssimo. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Então sai da minha frente e para de me atrapalhar. Quando alguém disser que você não é digno, fala: sai da minha frente, você é Jesus? Não, então isso não é assunto seu. Se alguém quiser me rejeitar, que seja Deus. Se alguém tiver de me rejeitar, que seja Ele. Mas eu não permitirei que nenhum homem fique entre mim e o meu Deus. Não, porque você não pode. Seu nome é Jesus, não, sai da minha frente. Que Ele me tire, ou que Ele me mate. Se teu nome não é Jesus, você não é mediador entre eu e Ele. Sai da minha frente, para de me atrapalhar. Sai da minha frente, não te darei ouvido. Sai da minha frente, eu nunca mais deixarei você ditar o meu valor religioso. Se alguém tiver de me rejeitar, que seja Deus. Tem a música do Ronquenoli, que eu gosto muito, eu ouvia muito ela na década de 90, que a letra dela diz: se tu podes usar anything, é alguma coisa ou qualquer coisa, não é mesmo, né? Se o Senhor pode usar qualquer coisa, me usa. A música diz: if you can use anything, Lord, you can use me. Se o Senhor pode usar qualquer coisa, me use. Humilde a oração, né? Tome minhas mãos, tome meus pés, toque meu coração, fale comigo. Se o Senhor pode usar qualquer coisa, por favor, Lord, por favor, Senhor, usa-me. Essa música me faz lembrar dos dois caras orando em praça pública, lembra? Senhor, eu sou um miserável, pecador, desgraçado, não sou digno de estar em sua presença, mas eis aqui a minha vida, do lado do outro. Graças te dou, magnânimo Deus, diante de sua inescrutável e inenarrável glória. Eu te agradeço diante dessa pleiade, por não ser um reles pecador como esse desgraçado do meu lado. E Jesus pergunta: qual a oração foi ouvida por Deus? Qual oração? Religião. Jesus em um sábado cura um homem que durante muitos anos era atormentado com as mãos mirradas. Jesus cura o cara e o povo fica revoltado. A religião, os irmãos, o cara estava na sinagoga também. O cara também era um frequentador da sinagoga. O cara também era um judeu. O cara era irmão deles na fé. O cara foi curado e eles ficaram revoltados. Como você pode fazer um negócio desse no sábado? Isso é religião. Ela não consegue se alegrar com a obra de Deus na vida de uma pessoa, a não ser que ela ganhe algum benefício com isso. Mas se Jesus falasse: graça à santidade que vocês preservam nessa sinagoga, ele foi curado. Aí eles esqueciam que tinha sido no sábado, porque eles estavam ganhando alguma coisa na situação. Jesus perdoa uma mulher adulta, aquela mulher virou uma mulher santa. Jesus é perseguido. Jesus entra na casa de um cobrador de impostos. Jesus é criticado. É chamado de comerrão e beberrão, porque ele anda entre os pecadores, transformando-os em santos. Mas isso é irrelevante. Para nossa tristeza, a grande maioria esmagante
da igreja moderna está uma vida inteira dentro da igreja se relacionando com a religião. Vivemos uma geração que nunca atravessou o véu, porque tem medo de ser consumido. Porque disseram para elas que o lugar seguro é no átrio. Você está por aqui. Ame, mas não ame tanto. Comprometa-se, mas nem tanto. Eu não quero me casar com Jesus, eu só quero dar uns bitoca nele de vez em quando. Então beija-me com tua glória. Não, então vamos casar. Não, aí não. Não, casar é outro. Casar é... Não, sim, casar não. Casar, aí tem negócio de conta, cuidar de casa, aí depois vem filho, aí vem um monte de... Não, deixa quieto esse negócio. A gente precisa entender, irmãos, que o bicho está pegando para o nosso lado como evangélico. E o Senhor está permitindo, o que já tem de evangélico, já falou que já não é mais evangélico. Não sou mais evangélico, sou cristão, porque o termo evangélico já está banalizado. Aí já tem outro que não fala mais dízimo, porque dízimo está banalizado. Aí tem outro que falou que ele já não se apresenta mais como pastor, ele se apresenta como personal spiritual. Eu falei, caramba, daqui a pouco também não posso mais falar o nome de Jesus porque está banalizado. Eu sou crente evangélico, eu dou meu dízimo, eu sou pastor e eu não vou me envergonhar do evangelho de Cristo. Agora, que isso hoje é uma via dolorosa, mas pelo que eu me lembro, a Bíblia fala que o caminho era estreito, como já dizem os nossos irmãos assembleanos, né? Fala sempre, irmão, está estreito. Mas se está estreito, significa que a gente está no caminho certo, concorda comigo? Se não tivesse estreito, irmão, está largo, está bombando, o negócio é... Peraí, será que... Você olhou direito a placa lá no último cruzamento? Não, eu vi, estava Hell ou Heaven, não sei, começava com HE, o resto eu não li direito não. Então a gente vai ter que fazer o caminho de volta, irmão. Porque no cruzamento pegou para a esquerda, já está sentindo o calor do inferno, achando que é o calor da glória. Achando que é o calor da glória. Você não pode se intitular um cristão se você não tem a disposição de cuidar do teu próximo. A gente vai olhar o fundamento do cristianismo de ponta a ponta. De ponta a ponta. Tem a ver com amor, com cuidado, com zelo. Essa palavra não tem o caráter de acusação. A gente usa a expressão de gadareno como sinônimo de gente sem valor. Aí chegou lá o gadareno, mas nos tornamos gadarenos todas as vezes que amamos mais coisas do que pessoas. Nos tornamos gadarenos todas as vezes que tratamos aquilo que Deus trata como prioridade, como algo sem valor, e todas as vezes que damos valor àquilo que Deus não dá valor nenhum. Nos tornamos gadarenos quando não estamos disponíveis para atender as emergências do céu. Nos tornamos gadarenos quando não cuidamos do nosso próximo. A Bíblia fala que devemos amar a todos, principalmente aos domésticos da fé. Amar é cuidar, é restaurar, é pagar o preço, é estender a mão, é ser misericordioso. Viramos uma igreja que só recebe com carinho os bonitinhos, os perfeitos. A gente não quer ter trabalho, mas a gente quer ter fogo. A gente é incendiado. Segunda, terça, quarta, quinta-feira já está aquela brasinha. Sexta está na fumaça. Sábado o negócio já está quase apagando. Até chegar no domingo quase capengando para ter um foguinho de novo. A gente quer que o pastor reabasteça a nossa lenha. Isso é trabalho teu. A Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar. Já parou para pensar o que seria esse fogo? Já parou para pensar que de repente o fogo que a Bíblia fala é o amor? Quando a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente no altar, a Bíblia está falando que o amor arderá continuamente na vida de um cristão. Um cristão que perde o amor, ele se torna qualquer coisa, menos cristão. Menos cristão. Menos cristão. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: cara, você é crente? Pergunta para ele. Pergunta assim: por quantas pessoas que não são da sua família você orou essa semana? Pergunta para ele. Pergunta retórica, não precisa responder não. Mas pergunta aí: por quantas pessoas que não são da sua família que você orou essa semana?
Essa semana tá todo... Eu postei uma frase do pastor Lapa essa semana na internet que foi: em terra de egos, quem tem um olho... Não, em terra de egos, quem ama o próximo... Em terra de egos, quem vê o próximo é rei. Não, pastor, eu entrei na minha espaçonave, estou a caminho do céu e eu não quero saber de mais ninguém. Você vai ter uma surpresa no final dessa trajetória, você não vai chegar no céu. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. E pensar sobre o seu cristianismo. Eu vou ler aqui, para quem não recebe minhas de transmissão, uma estatística. Só falando de pastores. Agora imagina que se essa realidade é com os pastores, imagina o resto todo. Veja bem. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados pelos seus líderes de confiança. Eu estava conversando essa semana, foi com a Natália, e eu estava dizendo o seguinte: há uns 10 anos atrás, acho que o Patrício já era tesoureiro da igreja, o Patrício está lá na porta. Na época, eu ainda não era casado, então podia me dar esse luxo. O meu salário da igreja, ele era integralmente investido na própria igreja, integralmente. Então, como você vivia? Meus pais me sustentavam na época, mesmo já sendo adulto, havia um acordo, porque eu queria que algumas coisas na igreja acontecessem mais rapidamente. A igreja não me pagava um centavo. E na época eu fui acusado de estar roubando a igreja. Eu falei: cara, se você é acusado de estar roubando, sem nem sequer receber, isso é uma coisa muito comum no meio dos pastores. 70% dos pastores batalharam contra a depressão. 1.500 pastores desistem a cada mês. Apenas 10% se aposentam como pastores. 80% dos pastores sentem-se desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem a pressão do ministério. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas por semana. Por exemplo, eu tenho 2 empresas e ainda pastoreio. Eu tenho uma demanda profissional, falando de mim, por exemplo, como qualquer um de vocês, mas toda a demanda da igreja. Alguns aqui já fizeram gabinete comigo pela madrugada. Alguns aqui já foram até 2 horas da manhã comigo. Pra vocês terem noção. E eu já morei na casa do meu pastor. Todo final de culto tinha gabinete na casa dele. Eu e os filhos, nós éramos obrigados a ficar no quarto, porque a gente não podia assistir a televisão. Porque todo dia o pastor morava na porta da igreja, na frente. Eu falei: oh Deus, livra-me desse cálice. Terminava o culto, o povo dava saudade do pastor. Pastor, vim tomar um café contigo, no término do culto. Não dava 5 minutos, a pessoa começava assim: pastor, na verdade... Aí na verdade ele já olhava pra gente e a gente já entendia. Esses meninos cresceram revoltados, porque eles não podiam usufruir nem da própria televisão. Um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. Essa estatística eu mandei para a igreja uns 4 anos atrás. Essa aqui já é antiga. Isso só tem piorado. Pastor, você está militando em causa própria? Não. Eu estou mostrando que se essa realidade, se a gente faz assim com quem cuida da gente, imagina pelo nosso próximo que nunca fez nada por nós. Imagina o nosso próximo que, além de nunca ter feito nada por nós, de vez em quando até dá um trabalhinho para a gente. A gente imagina uma escala, você tem o 0, e para cá você tem uma contagem positiva, e para a esquerda você tem uma contagem negativa, que aí você já está no campo do déficit, né? -1, -2, -3, -4. As pessoas acham que quando a gente chama o nosso irmão, a gente está fazendo grande coisa. Amar o irmão não te leva nem para o 0. Ser cristão é amar o seu inimigo. Aí você chega no 0. Falar bem de quem fala mal de você, +1. Se pedirem a capa, dá também a túnica, +2.
A gente ainda está tentando decidir se a gente quer amar o nosso irmão na fé. A Bíblia fala que amar quem ama a gente, até o ímpio faz isso. O que nos configura como cristãos é a nossa capacidade de amar até os nossos inimigos. Aqueles que mandaram Cristo para a cruz, escolheram Barrabás, um ladrão que não merecia, ele era ladrão. E Jesus estava ali comparado àqueles dois ladrões. E aquele cara fala: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele coração perdoador diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se ser cristão é ser parecido com Cristo, o cara ainda não aprendeu a perdoar. O cara quer ir para o congresso na Lagoinha, para o congresso em São Paulo, porque a gente quer aprender coisa muito profunda. Você ainda não resolveu os fundamentos da fé cristã. Por isso que minha pregação ela é básica. Eu tenho 12 anos de pastor pregando basicamente a mesma coisa. As pessoas falam assim: pastor, sua palavra é profunda. Eu falei: não sei, só se for profundo, porque eu estou cavando, batendo tanto no mesmo lugar, que já estou lá quase no centro da terra. Uma hora a gente vai começar a edificar para cima. Eu não tenho pressa de crescer a igreja. Eu não vou pregar o que as pessoas querem ouvir. Eu não vou adulterar o evangelho. Não vou. Se Deus matar, vier outro pastor para fazer isso, eu vou me contorcer lá do paraíso. Se bem que eu não vou, porque lá não vai ter tristeza, né? Mas a gente não vai adulterar o evangelho por causa de respostas humanas, não. Eu não vou adulterar o evangelho para alguém me dar dinheiro, me dar um carro, me dar tapinha no ombro. Não, irmão, a gente precisa entender o que é ser cristão. Pastor, não estou militando em causa própria, estou te ensinando a ser cristão, a amar o teu próximo. A ordenança de Cristo é ensinar. A gente quer mover, quer foguinho, quer profecia. Se um profeta bota o dedo na sua cara e fala: eis que te digo, vaso, toma vergonha na cara, vira crente e aprende a amar o seu irmão. Aí a profecia é ruim. A gente quer ouvir vitória, né? Eis que te digo, vaso, vejo em um cavalo branco. Quer dizer, peraí, a sintonia foi errada, deixa eu ajustar. Não foi cavalo. Vejo em um camaro branco um príncipe encantado vindo. Teve uma pessoa que colocou assim outro dia na internet: se a pizza que vem de moto já demora, imagina o príncipe que vem a cavalo. Não, irmãos. Com todo o acesso à informação que nós temos, como igreja, a gente ainda está discutindo fundamentos. E tem gente com pressa para edificar andares e andares e andares. Se nós estivéssemos hoje nessa igreja local, não fica assustado não, Souza. Se nós tivéssemos aqui 500 pessoas, seria um transtorno. Porque eu não tenho gente que se importa o suficiente para cuidar de 500 pessoas. E a Bíblia fala que o Senhor acrescenta à medida que a gente dá conta de cuidar. Dá conta de cuidar, entende? À medida que a gente dá conta de amar. Cuidar não é ter uma estrutura profissional, contrata a Natália, administradora de empresa, dá um salário de 20 mil reais para ela fazer gestão de pessoas. E a gente vai cuidar, não é esse cuidar, é cuidar como Cristo cuidou. Andar e 1 milha e 2 milhas, se alegrar com a vitória do meu irmão, ainda que isso me custe alguma coisa. Aí está todo mundo esperando que o pastor faça. Já teve gente que falou assim: pastor, não me visita, pastor, não me liga. Irmãos, eu faço tudo que eu posso. O que eu não posso, eu ainda não consegui fazer. Eu estou precisando que você entre no circuito. Pastor, a igreja não se importa. A igreja se importa sim, é porque a gente tem pouca gente. A hora que você começar a se importar, a gente vai ter uma igreja maior que se importa. A hora que você entrar no circuito, a gente vai ter mais gente. A gente não dá conta do recado. Tem muita gente com o prancheta na mão achando que isso daqui é um festival aonde você tem que dar nota para sua igreja. Irmão, com perdão, eu amo vocês. A opinião de vocês é muito importante para mim. Mas eu vou falar uma coisa. Eu não vou usar uma expressão feia que se usa popularmente. Isso nem se parece comigo. Mas pouco me importa a nota que qualquer um de vocês dê para o meu ministério. Pouco me importa. Eu não estou aqui numa performance esperando nota, não. Eu estou dentro do fogo cruzado, fazendo tudo que eu posso e pedindo: Senhor, sua palavra fala que é para orar. Eu estou orando. Cadê o povo que não chega?
O inimigo está avançando e eu estou aqui com minha meia dúzia e vou falar, tem um povo valente pra caramba nesse lugar. O que a gente faz, hoje a gente chegou a quantos dizimistas em porcentagem? 30%? 40%? Até ano passado nós tínhamos 20% da membresia fiel no dízimo. Chegamos a 40%. O que a gente faz com 40% de dizimista? O que a gente faz com umas 20 pessoas que são os mesmos 20 que estão aqui todos os dias? Irmão, só por milagre mesmo. Talvez você tenha sentido falta de Jesus na sua vida. Sabe por quê, querido? Não é porque Ele não te ame, não. É porque você não está disposto de estar onde Ele está. Quer sentir a presença de Jesus? Vai para onde Ele está. Teve uma pessoa que falou assim para mim: pastor, como que eu faço para ter você perto de mim? A minha resposta foi: vem para onde eu estou. Vem visitar comigo, vem orar comigo. Vamos orar às 5 horas da manhã. Vem para o culto. Toda terça-feira você vai estar comigo no culto. Domingo à tarde, vai almoçar comigo. Me chama para almoçar. Tudo bem que o Tony já me chamou para remar. Está 1 ano me chamando para remar. Eu falei para o Tony: esse convite tem que ser para o Denis. Denis que é o atleta da família. Mas você me chamou para comer tapioca, eu fui. Para remar, mas eu vou conseguir. Eu estou emagrecendo. Esse período que estou sem carro, estou emagrecendo. Daqui a pouco consigo remar com o Tony. Entende, irmão? Você quer sentir a presença de Deus num ambiente gostosinho ali, deixa queimar. Não! Quer sentir a presença dele? Vai para onde ele está. Acorda e fala: Jesus, aonde o Senhor vai estar hoje? O que o Senhor vai fazer hoje? Eu vim de uma geração que andava com pastores. A gente ligava para o pastor e falava assim: pastor, você vai fazer o quê? E ele dizia assim: vem para cá. Ah, irmão, a gente ficava agarrado o dia inteiro e tinha trabalho para mais de metro. Quer sentir a presença de Jesus? Fala pro teu irmão: quer sentir a presença de Jesus pertinho? Fala: quer sentir a presença de Jesus pertinho? Vai para onde Ele está, porque Ele já veio até você. Ele entrou no seu mundo para te trazer para o dele. Ele não entrou no seu mundo para ficar de bobeira vendo Thor Ragnarok contigo, não. Ele até vai lá e no final ele fala: gostou do filme? Gostei. Então agora vamos para o nosso Ragnarok, que tem a batalha muito maior do que essa. Ele entrou na sua vida para te trazer para dele. É tempo da gente começar a se mover. Qual foi o tema da nossa conferência jovem? Mova-se, mova-se, mova-se. A gente precisa começar a fazer alguma coisa. Se você é cristão, você não tem o direito de ficar sentado, apontando, julgando. Fala menos e age. Para de falar e age. Para de falar e age. Cara, tem problema na igreja, seja a solução. Pastor, a igreja está suja, pega a vassoura, limpa. Pastor, a igreja podia evangelizar no sábado. Vai lá, evangeliza. Minha irmã um dia achou que a igreja não estava evangelizando. Sabe o que ela fez? Ela não tinha impressora, não tinha computador. Ela pegou um papelzinho e escreveu assim, ó: Jesus te ama, e eu também. Escreveu um monte disso numa folhinha de A4. Foi na papelaria, fez um monte de xerox. Cortou com a tesourinha. Pegou o filho dela de 4 anos e foi para a rua evangelizar a criança. Ninguém fazia, ela foi fazer. Esse trabalho nos deu 120 crianças toda terça-feira no quintal da minha mãe. Mas saiu uns bonitos da igreja dizendo: o trabalho com crianças dessa igreja está morrendo. Nunca vieram numa célula. Aí é fácil, irmão. Essa turma que não presta para nada, sempre existiu, sempre vai existir. Agora, não sou eu que vou tirar o joio, quem tira é Ele. Porque nessa de tirar o joio, a gente também tira trigo. Por isso o Senhor não permitiu que homem nenhum julgasse. A gente não sabe fazer isso. A gente vai acabar matando gente boa por causa de gente má. Então deixa os inúteis aí no meio dos úteis. Deixa o povo aí. Deixa o povo aí. Deixa o povo aí. Mas na hora que o cara vier, faça: cara, cala tua boca. O que você está fazendo pelo reino? Vai ficar quieto aí. Não me atrapalha não. Sai da minha frente. Porque senão eu vou te atravessar em nome de Jesus. Estou a caminho do céu. Não me atrapalha não. Não seja pedra na minha vida. Aí você vai parar para conversar com a pedra. Ô doido conversando com pedra. Não, em nome de Jesus. Se você é crente, faça alguma coisa. Ninguém precisa me dizer o que eu tenho que fazer. Todo dia eu acordo, eu sei o que eu tenho que fazer. Porque eu sou pastor. Todos os meus pastores já pregaram nesse púlpito aqui. Sempre fui assim, desde o dia que eu entendi que ser crente é ter uma missão. E que a minha principal missão envolvia pessoas. Pessoas.
Vamos multiplicar o amor prático, irmãos? Vamos? Talvez você veja esperando uma pregação muito profunda, né? Parecida com a do meu pastor. Não, irmão, não tem como a gente mudar de assunto enquanto a gente não resolver isso. Encerrando, um dia chegaram por um pastor da Igreja Batista em Fonseca, um grupo de diáconos, e falaram assim: pastor, a gente está preocupado contigo. E o pastor falou assim: por quê? Porque a gente está percebendo que já há 5 semanas o senhor está pregando a mesma mensagem sobre perdão. O pastor está passando por alguma luta, o pastor está sem inspiração, o pastor não está conseguindo preparar a mensagem. Porque há 5 semanas o pastor pregando a mesma mensagem. E o pastor falou assim: vocês já entenderam o que eu preguei? Eles olharam para o pastor: diácono, você já perdoou o irmão fulano de tal com quem você não fala há anos? Não. E você, fulano, já resolveu sua pendência com o ciclano? Não. Então eu vou continuar pregando a mesma mensagem até entender que a igreja entendeu. Eu queria ter dado um abraço nesse cara. Esse cara, você é meu herói. Meu herói. Eu ainda sou mais misericordioso, porque eu prego a mesma coisa de maneira diferente. É como um dia você fazer arroz, feijão e ovo. Aí no outro dia você faz ovo, arroz e feijão. No outro dia você faz feijão. Só vai mudando a ordem, um por cima, outro por baixo, mas é a mesma comida. Para ver se o pessoal entende. Entende, irmãos? Eu queria que esse culto fosse aquele culto do tipo do congresso dos jovens, queimar e todo mundo aqui caindo, com a cara babada, todo chorando, aquela coisa toda. Mas do que adianta isso se ao sair daqui a gente não tiver a coragem de ir além da inércia e começar a fazer alguma coisa pelo nosso próximo? Como pastor, essa coisa arada toda eu acho maneiríssimo. E os irmãos sabem que eu fico igual pinto no lixo na hora do mover. Mas isso não me impressiona. Eu, homem, cheio de falha, se isso já não me impressiona, você acha que isso impressiona Deus? Rapaz, Leandro, que reto até foi aquele, ninguém fez um sapatinho de fogo igual você, não. A questão é o que a gente faz depois disso. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para mudar a nossa maneira de pensar, irmãos. Precisamos amadurecer. Quando está no jardim de infância, né? A minha filha sentiu. Porque quando ela saiu do pré para a alfabetização, no pré é tudo lúdico, é brincadeira, é musiquinha, é brinquedinho. Na hora que você começa a chegar no pré, aí acaba esse negócio todo. Primeira coisa que eu falo assim: não tem mais dia do brinquedo. Eu falei: agora é selva. Não tem mais dia do brinquedinho, dia do brinquedo. Agora não tem mais brinquedinho, não. Eu não posso levar a boneca, não, filho. Agora não é boneca, não. Agora é papel e caneta. Você está crescendo. Imagina, na 5ª série ainda lá brincando de bonequinha dentro da sala de aula. Quando a gente cresce, a maneira de pensar tem que mudar. A igreja está matando muita gente, irmãos. Muita gente. E com orgulho ainda. Mais um que se foi. Agora está mais fácil chegar no céu, a fila diminuiu. Não, tudo errado. Tudo errado. Vamos orar? Não espere que eu ore por você. Feche os olhos, converse com Deus sobre isso. Converse com Deus sobre isso. Comece a dizer: Senhor, como eu posso ser útil? Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Outro dia eu estava num dia tão ruim. Não cheguei a pensar em me suicidar, não. Mas pensei em jogar tudo para cima. Eu estava com um pastor lá de Mato Grosso, de uma igreja enorme, uma igreja muito bem sucedida. E ele disse que um discípulo chegou para ele e falou assim: pastor, você já pensou em abandonar o ministério? E ele perguntou, aí ele respondeu: quando? Hoje? Hoje eu ainda não pensei, não. Pensei ontem, pensei anteontem, pensei semana passada. Hoje eu ainda não pensei, não. Provavelmente vou pensar ainda ao longo do dia. O dia acabou de começar. Recebi um abraço tão bom. Não precisava ouvir nada, só aquele abraço já valeu. Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Todo mundo pode fazer alguma coisa por alguém. Diga: Senhor, como eu posso ajudar? Nos Estados Unidos eles usam umas camisas, né? Can I help you? Posso te ajudar? Aprenda a perguntar isso.
Como eu posso te ajudar, meu irmão? Como eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? Se o cara não quiser falar nada por orgulho, aí o azar é dele. Disponibilize. Às vezes o cara está sorrindo, mas só Deus sabe como ele está. Cara, tá tudo bem. Quantas pessoas saem de um culto e vão para casa sem saber o que vão comer naquele mesmo domingo? Eu vim de uma cultura de Adonep, onde era muito comum, no meio dos cultos, a pessoa botar a mão no bolso, sem plateia, e lá e botar um dinheiro na mão do outro. Deus mandou te dar esse dinheiro. Deus mandou. Você está disponível para Cristo te usar da maneira que Ele quiser usar? De repente Ele vai te mandar dar um abraço. De repente Ele vai mandar você dar dinheiro. De repente Ele vai mandar você pagar um almoço, convidar, orar, chorar, não sei o que. Mas você está disponível para ser usado por Deus? A religião, ela estabeleceu um padrão. Teve uma pessoa que falou assim, algumas pessoas: não, pastor, essa igreja é uma bênção, mas essa igreja não tem espaço para eu trabalhar. Eu falei, você quer o que exatamente? Púlpito? Não sei o que você quer. O que é ser usado por Deus? Ser usado por Deus tem a ver com pessoa. Olha a mensagem que eu recebi. E agora eu vou encerrar de verdade. Eu queria que vocês entendessem isso. Foi uma mensagem coletiva. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É só para os irmãos entenderem. A mensagem era: ao meu pastor, preste atenção na mensagem. Nobre companheiro, às vezes o ministério é cansativo e injusto, a ponto de causar desânimo profundo. Porém, antes de você querer desistir, lembrem-se das almas que foram alcançadas através de você. Quantas famílias estão de pé simplesmente porque você orou, aconselhou e suas mensagens tocaram as almas dos aflitos? Nunca se esqueça que sua vida é uma fonte de vida para muitos. Quando pensares em desanimar, saiba que muitos estão animados e em pé por causa do seu ministério. Mensagem carinhosa, não é? Mas essa mensagem está valorizando a pessoa ou o serviço dela? Entende? Não é o que a pessoa faz, é quem ela é. É como uma mãe desesperada com 5 filhos em casa, doida para fugir. Aí a pessoa vira e fala assim: quando pensares em desistir, lembre-se que possui 5 filhos que dependem de você, que elas precisam. Aí a mulher vai pensando nos filhos e o desespero vai aumentando. Você acha que um cara que está a ponto de desistir, a última coisa que ele precisa nesse momento é lembrar que tem gente ainda precisando dele? A última coisa que ele precisa. Querido, às vezes o ministério é árduo, mas quando pensar em desistir, lembre que você é importante. Você foi amado por Deus. As pessoas te amam. Elas te valorizam além dos seus dons. Entende? Eu me lembro que quando eu era garotão, eu era o único violonista da igreja. E comecei a perceber que quando eu faltava o culto, que era raro, eu costumava ouvir assim: cara, sentimos falta do violão no culto. E teve um dia que eu falei com o meu pastor, eu falei: o povo não sente falta de mim, o povo só sente falta do violão no culto. Se eu não soubesse tocar então, ninguém nem lembrava de mim, não notariam a minha ausência. O que é importante para você? O que as pessoas têm para te oferecer ou elas? Cristo é mais importante do que aquilo que Ele tem para te oferecer, porque se no dia que Cristo te der um suposto prejuízo, você vai mandar Ele sair. E nos tornamos gadarenos. No dia que o sucesso do meu irmão me custar alguma coisa, eu mando Cristo meter o pé, porque se já começou assim. Ou eu amo Ele por causa dEle. Eu amo Ele porque Ele representa. Então, não é o caso, Letícia é uma bênção na minha vida. Mas se Letícia não tivesse nada para me oferecer, por que eu a amaria? Seria um péssimo negócio. Mas se ela fosse uma líder de ministério, aí sim: Letícia, eu te amo tanto. Você é tão preciosa para essa igreja, tão preciosa para nós. Você está aqui todos os dias, de domingo a domingo. E eu vou escondendo a Letícia atrás do que ela tem para oferecer. Vocês acham que eu nunca cheguei a pensar? Eu cheguei a falar para uma pessoa assim:
Se eu desistisse de ser pastor, você continuaria me amando? E a pessoa falou sim. É lógico que sim. Entende, irmãos? A gente precisa rever nossos valores, nossos conceitos, nossas prioridades. Que o Senhor nos permita ver como Ele vê. Amém? Amém? Queria te convidar, em pé, sentado, da maneira que você quiser, mas eu queria que você falasse com Deus sobre isso. O desejo do meu coração é que isso te persiga, te provoque, te inquiete, ao ponto de te levar para um lugar de ação. Eu passei muito tempo assim, irmãos, preciso de obreiro, preciso de obreiro. Hoje eu cheguei, eu fiquei na porta, não tinha obreiro. Eu falei, Deus, eu não vou chicotear ninguém para fazer isso. Eu não sou assim. Eu preciso de obreiro, mas eu não vou chantagear ninguém, ameaçar ninguém, dizer que se o pessoal não vier, vai vir maldição. Eu não vou fazer isso, porque se eu não tiver nessa igreja obreiros que sirvam por amar ao Senhor, não vai ser pela minha pressão. Eu não vou matar ninguém para ter serviço deles. Entende, irmãos? Corresponda ao chamado de amor. O fogo arderá continuamente no altar, e essa chama é o amor. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ensine a amar. Fale com Deus nessa hora. Fale com Ele.